Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma prova de geografia. Na verdade, né? Eu ia falar aula, mas daí saiu prova, e no final das contas, o que eu vou fazer aqui mesmo é corrigir, comentar, né, uma prova minha. Na verdade, duas provas. Duas versões de prova de geografia. E como eu disse, né, no vídeo anterior aí sobre prova de primeiro ano, duas versões, né? É uma dificuldade muito grande que eu tenho de equilibrar aí o peso, a dificuldade, sempre que eu faço, né, duas versões de prova de geografia. Às vezes tem que fazer duas versões, sendo uma substitutiva e uma normal. Às vezes tem que fazer duas versões porque a gente tem duas salas diferentes, né? Às vezes tem que fazer três versões, porque você tem duas salas, tem que fazer mais a substitutiva, enfim. Né? Fazer versão de prova de ciências humanas acaba sendo aí algo bastante complicado, né? Eu tento manter aí algum equilíbrio, né? Mas sempre uma prova acaba ficando um pouquinho, né, mais fácil ou mais difícil do que a outra. Vamos lá, né? Eu peguei aqui, ó, duas provas cujos temas, né, são industrialização e transporte, tá? Então vamos lá. Primeira prova, né? Tem aqui, ó, esse mapa aqui do Rodoanel em São Paulo, né, que é aquele anel rodoviário que faz a interligação entre várias rodovias, né, que se iniciam, partem, cortam a cidade de São Paulo, né? E aí eu montei várias questões, né? Então havia uma questão prévia ali de vestibular da FUVEST e eu dei uma adaptada. Por que eu fiz essa adaptação? Eu fiz várias questões menores aqui de um ponto, porque eu estava tendo um problema com os meus alunos que eles não liam a questão. Então, às vezes, né, numa questão que pede duas ou três coisas para ser feita num item, né, eles não estavam lendo, então, num primeiro momento, eu quis destrinchar ali a questão, né, em perguntas diferentes para depois falar, ó, meu, né, na hora que eu corrigi, eu falei, ó, eu podia ter perguntado tudo isso, né, num item único, tá? Mas era só, né, uma maneira aí de ensiná-los que tudo que está ali deve ser respondido, né? Mas vamos no passo a passo. Então aqui, né, uma vantagem da construção do Rodoanel para a cidade de São Paulo, né? Então, para a cidade de São Paulo, o Rodoanel ele vai trazer a vantagem, né, de que veículos que estavam de passagem, né, que precisavam passar por São Paulo para ir de uma rodovia para outra, tipo o cara tá vindo aqui da Castelo Branco e ele quer ir na Anchieta, né? Então ele tem que cortar a cidade de São Paulo. Com o Rodoanel, ele vem aqui por baixo, dá a volta no Rodoanel e pega essa rodovia. Então, para a cidade de São Paulo, né, a vantagem da construção do Rodoanel é que vai diminuir o congestionamento, né, vai diminuir aí o engarrafamento no trânsito da metrópole paulista. Segunda pergunta, ela é parecida, mas obviamente diferente. Uma vantagem da construção do Rodoanel para o estado de São Paulo, né? Então, isso vai dar mais celeridade para o transporte de cargas que antes, né, por exemplo, precisava passar pela cidade de São Paulo, né? Agora, cargas, por exemplo, do porto para o interior podem, né, usar o Rodoanel e chegar mais rápido ao seu destino. 3. Uma desvantagem ambiental, né, da construção do Rodoanel. Essa me surpreendeu a resposta dessa questão, porque a maioria dos meus alunos acertou e eu achei que eles não iam ligar uma coisa com a outra, que é o desmatamento, né? Notem que eu não pedi para explicar nada, né? Eu só pedi para eles citarem. E a última, né? Cite e explique duas razões pelas quais a implementação do transporte rodoviário foi extremamente importante para o desenvolvimento industrial brasileiro, né? Então, assim, por que o transporte rodoviário foi importante para desenvolver as indústrias? Uma razão é que atraiu aí as multinacionais, né, do setor automobilístico, né?
E outra, que o transporte rodoviário, ele é um meio de transporte muito caro, né, tem alto custo de manutenção, e nesse processo, né, ele vai gerar muito emprego. Gera emprego na fábrica de carro, emprego na fábrica de peça, emprego na oficina mecânica, emprego na funilaria, emprego no posto de gasolina, emprego do guarda de trânsito. Então é um setor, né, que vai empregar muita gente. Quem vai construir rodovia, quem vai tapar o buraco de rodovia, enfim, né? Então emprega muita gente. E empregando muita gente vai criar consumidores, né, para produtos da indústria. Notem que aqui se te explique. Depois, né, uma questão aqui da Unicamp. Apresente os fatores que determinam a centralidade da cidade de São Paulo e de Brasília na rede de fluxo aéreo do território brasileiro, né? Por que olhando o mapa aqui, a maioria dos fluxos aéreos tem como destino ou origem a cidade de São Paulo e Brasília, né? São Paulo é porque é um grande centro financeiro, econômico do país. E Brasília, né, porque é o centro político do país. E por isso, né, essas cidades recebem muitas pessoas todos os dias da semana. Questão 6. Vantagem e desvantagem do transporte aéreo. Vantagem é que ele é rápido. Desvantagem é que ele é caro. Podia falar que a desvantagem é que ele polui. Tá? Questão 7. Qual a característica comum a todas as cidades retratadas no mapa, né? Todas as que aparecem aqui, né? Elas são metrópoles, né? São capitais regionais, né? São cidades que vão ter ali algum tipo de importância econômica, seja no entorno ou para uma grande região ou para todo o país, como é o caso, por exemplo, de São Paulo e de Brasília. Questão 8. Tem aqui uma charge, né, contando, né, que nunca mais conseguiremos, deixa eu até aumentar aqui para ficar melhor. Nunca mais conseguiremos retirar os carros do engarrafamento de 10 de janeiro de 98, no anel viário da interligação com a Radial Leste a 23 de maio. Depois de inúmeras tentativas de remoção, a prefeitura apelou para uma solução inusitada. Jogou asfalto sobre as carcaças amontoadas em toda a região, e a nova pavimentação realizada sobre aquela montanha de ferragens resultou numa elevação da via, soterrando o vale do rio Itororó. Hoje, 50 anos depois, a Avenida 23 de Maio se estende sobre uma imensa área plana do centro até o Ibirapuera. A charge acima satiriza uma situação problemática comum a grandes cidades. Sugere a importância da circulação para a dinâmica das atividades urbanas, exigindo da municipalidade a produção de soluções. Verdade, né? O município que tem que dar um jeito aí de resolver esses problemas. 2. A hegemonia do automóvel particular sobre o transporte público, resultando em entraves à fluidez do tráfego viário. Verdade também. E 3. A ausência de instrumentos legais de planejamento urbano, impedindo o processo de metropolização. Não. Né, existem vários instrumentos legais, né, que as cidades ou conjunto de cidades na metrópole podem usar, né, para diminuir tráfego de veículos, para diminuir congestionamento. Um deles, né, melhorar o sistema de transporte, o outro é um rodízio, né, enfim, pedágio urbano, tem bastante coisa aí que poderia ajudar. Então a 3 é falsa, 1 e 2 verdadeira. Essa questão eu repeti nas duas versões de prova, tá? Aqui, ó, se eu voltar a pegar essa, ó. Ah, não fiz não. Achei que eu tinha posto. Não pus. Então, vamos lá, né? Eu pus uma outra que era mais fácil. Era dissertativa, mas era mais fácil. Unicamp. Estradas de ferro brasileiras nunca construíram uma rede nacional. Mesmo durante seu tempo de modesto esplendor, resumiam-se a uma coleção de linhas de exportação de minerais e produtos agrícolas que raramente tomavam a forma de uma rede regional, exceto parcialmente no Nordeste ou no estado de São Paulo. Então tem aí o mapa, né, desse Thierry Hervé e da Nelly Aparecida, né?
mostrando aqui a malha ferroviária brasileira. Então, quais são os principais produtos que circulam pelas ferrovias, né? A rede ferroviária brasileira mexe, né, principalmente com agrominerais, né? Então, desses agrominerais é ferro e soja, tá? Mas eu aceitei quem colocou celulose, por exemplo, tá? O que não dava para aceitar é que teve, por exemplo, um aluno meu que colocou carro, né? Daí não fica muito dispar. Porque há um adensamento na malha ferroviária no estado de São Paulo, né? Por uma razão histórica, né? São Paulo concentrava capitais na época do café, concentra capitais até hoje, e esses capitais, né, permitiram durante a cafeicultura que houvesse ali uma expansão da rede ferroviária, né? Podia também responder, e eu aceitei que respondesse, que assim, ferrovia custa caro. São Paulo é um estado rico, e portanto São Paulo tem dinheiro para fazer ferrovia. Questão 3. No mapa aparecem projetos de novas ferrovias. Cite 2 razões que justificam o investimento nessa modalidade de transporte, né? Redução de custos, né, de transporte, é muito mais barato transportar pelos trens, né? E o outro é melhoria, né, promoção do desenvolvimento aí do país, né, melhoria das redes de transporte, diminuição do tempo de viagem, né. Questão 4. Cite e explique 2 razões pelas quais foi preferido o transporte rodoviário, com base para a integração nacional, e não o transporte ferroviário. Aqui é uma maneira diferente de perguntar a mesma coisa que estava lá na outra prova, né? O transporte rodoviário ele foi importante porque ele promoveu a industrialização, atraiu multinacionais automobilísticas para o Brasil. E além disso, né, o transporte rodoviário ele gera muito mais emprego, né? Se a gente pensar que um trem leva a carga de, sei lá, 50, 60 caminhões, né, são 60 caminhoneiros que são empregados, né, no transporte rodoviário. Além, né, de todas aquelas atividades que eu acabei de falar, funileiro, mecânico, fretista do posto de gasolina, guarda de trânsito e por aí vai. Questão aqui da UEL. A Copa do Mundo trouxe oportunidades de investimento para a infraestrutura de transporte no Brasil. A maior parte dos gastos oficiais previstos foi destinada à obra de mobilidade urbana e ao transporte aéreo, como mostra o quadro a seguir. Então tem aqui o quadro, né, porcentagem de passageiros de um aeroporto por outro, o incremento e os investimentos, né? Então ele quer assim, localização, a cidade, né, de 2 aeroportos da região norte que tiveram aumento de passageiros. Se a gente olhar aqui esse mapa, ó, da região norte tem o de Belém no Pará, de Manaus no Amazonas, e depois não tem mais nenhum da região norte, né? Então é de Belém, de Manaus. Tá? Depois, cite uma vantagem e desvantagem, apareceu na outra prova, né? A vantagem é a rapidez, a desvantagem é que ele polui ou que ele é muito caro. E 7, a localização, a cidade, com os 2 aeroportos, de 2 aeroportos com maior investimento. Então aqui eu tenho que olhar os valores. Ó. Guarulhos, 915 milhões. Brasília, 736 milhões. Eu acredito que são esses 2, né? Guarulhos e Brasília são os aeroportos que receberam mais investimento. E aí, para terminar, né, essa prova não teve nenhum teste, mas teve aí uma questão bem fácil, né? Então tem aqui a porcentagem, né, da matriz de carga pelo transporte rodoviário, né, quase 60%, e aí um texto curto sobre a greve dos caminhoneiros. Ela deu visibilidade a críticas negativas sobre o percentual de carga transportada no Brasil pelo sistema rodoviário. Apresente um argumento que fundamenta essa crítica. A crítica é se a gente tem 60% de carga que vai por um sistema, se esses caminhoneiros entram em greve, né, tudo para. A gente ficou sem combustível, né, a ameaça é de ficar sem coisas no supermercado. E a 9,
Em seguida, aponte uma dificuldade associada ao quadro natural que restringe a instalação e expansão de hidrovias. Por que não dá para aumentar da noite para o dia o transporte por barco, né? Porque onde tem gente, onde tem indústria aqui no Brasil, que seria o centro-sul, predominam relevo de planalto, que acaba dificultando, né, a instalação de hidrovias, né? Aí tem que gastar uma grana com afundar canal, fazer eclusa, que é aquele elevador de barco, né? Então isso torna muito caro, tá? Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.